Prezados irmãos, bem-vindos a mais um programa onde nós estamos repassando o Manual da Igreja e o capítulo de hoje é o capítulo 9. Nós temos conosco aqui o pastor Sérgio Alan. O pastor Sérgio Alan é um jovem pastor, tem 9 anos de ministério e ele lidera também a área da secretaria que nós mexemos muito com o Manual da Igreja. Bem-vindo, pastor Sérgio. Obrigado, pastor. Pastor Sérgio, nós temos o Manual da Igreja, capítulo 9, que tem como título A Eleição da Igreja. E eu tenho aqui algumas perguntas para te fazer em relação a alguns itens que são importantes dentro deste capítulo. Pastor, o que é uma comissão organizadora numa igreja? A comissão organizadora, na verdade temos duas comissões, né? Comissão organizadora e comissão de nomeações. A comissão organizadora, ela é escolhida no último trimestre do ano. Okay. E o manual aconselha que o pastor, né, que vai fazer essa escolha, ou o ancião, quando não houver o pastor, seja feita num sábado pela manhã e de maneira rápida para não atrapalhar os trabalhos espirituais daquele sábado. E essa comissão, pastor, ela tem um número definido. Qual é o número? A quantidade de membros da comissão da igreja mais 5 ou 7 pessoas. Ela pode ser escolhida de duas formas, de forma verbal ou de forma escrita. Quando alguém fizer a escolha de forma verbal, eu poderei indicar um nome, mas somente um nome. Como membro da igreja. Ok. Não poderia indicar 2 nomes, para que todos participem, né? E haja uma escolha assim, bem representativa da igreja. Existem 2 formas de escolher essa comissão. Já definimos o número. A primeira é, você escolhe, vamos supor que a comissão tenha 20 pessoas, mais 5 ou 7, 25 ou 27 pessoas, o plenário escolhe 27 nomes e vota. Está escolhida. Mas também, se a igreja optar, podemos escolher a comissão da igreja mais 5 ou 7 pessoas. Ok. E você falou que nós tínhamos 2 comissões. Esta primeira é a comissão organizadora que nomeia a próxima comissão, que é qual? É a comissão de nomeações. E quais são as características, ou qual é a tarefa desta comissão de nomeações? Essa comissão é muitíssimo importante, porque ela vai estudar as necessidades da igreja e vai estudar as pessoas que vão ser líderes das diversas funções da igreja. E é importante que haja uma representatividade nessa comissão, homens, mulheres, jovens, e que se escolham pessoas que tenham no coração o desejo de ver a igreja crescer, que sejam comprometidas com a igreja, que tenham um bom testemunho dos de dentro quanto dos de fora. E essa comissão, então, escolhe os líderes para o próximo ano ou para os próximos 2 anos, dependendo de como a igreja escolhe a sua liderança, o anual ou de 2 em 2 anos. E os líderes que são escolhidos devem ser líderes que sejam um testemunho de que eles acompanham a igreja, que eles apoiam a igreja e que eles têm um interesse em que a igreja cresça. Exatamente. Pastor, quando a comissão de nomeações faz o relatório dela, quantas vezes é preciso que esse relatório seja lido na frente da Assembleia da Igreja, do total de membros da Igreja? Okay. É outro detalhe importantíssimo. Essa leitura ela tem que ser feita num sábado pela manhã, num culto da igreja ou numa reunião. Por que um sábado de manhã? Por que não pode ser um domingo de noite, uma quarta de noite? Porque sábado nós temos a maioria dos nossos membros, né? E eles devem participar desse momento tão importante e essa adesão importante. Então pode ser no sábado pela manhã ou numa reunião administrativamente, devidamente convocada com antecedência, né? E a leitura, pastor, são feitas 2 leituras. Você faz a primeira leitura, é interessante até de repente, além da leitura, colocar uma lista na mão dos membros para eles conhecerem as pessoas indicadas. E nesse período de 1 ou 2 semanas antes da votação, as pessoas podem fazer as observações que forem necessárias com respeito a algum cargo, a alguma pessoa. E então, depois da segunda leitura, efetua-se a votação. Pastor, e se um dos nomes tem alguma observação, o membro da igreja que queira fazer uma observação, pode ser positiva, pode não ser, ela deve ser feita para quem? Essa observação, ela não deve fazer em público. Ela deve conversar com o presidente da comissão, né, e ir, então, a uma reunião da comissão de nomeações e apresentar a sua posição
e depois ela se retira e deixa a comissão então trabalhar e decidir o que vão fazer com respeito àquela observação. Ok. Agora, pastor, a comissão de nomeações se reúne, eles fazem uma eleição, entre que eles já concluíram o trabalho deles, prontos para apresentar para a igreja. E eles fazem a primeira leitura, apresentam pela primeira vez a lista de nomes para a igreja. Eles devem falar com as pessoas que eles estão nomeando, ou vai ser uma surpresa para as pessoas o nome deles aparecendo aí na frente da igreja? O manual ensina e nos aconselha que todas as pessoas que foram escolhidas devem ser consultadas antes para saber se elas aceitam. Então, faz-se a leitura. E não somente, eu adicionaria isso, que não somente deve ser falado com eles, mas eles devem ser incentivados para trabalhar pela igreja. Porque é um privilégio para elas trabalhar para a igreja, e ao mesmo tempo não somente um privilégio, mas é um reconhecimento da igreja de que eles têm a capacidade para liderar alguma área da igreja. É verdade. Pastor, tem que ser membro local dessa igreja uma pessoa para poder ser nomeado em alguma função da igreja? O manual deixa bem claro que todo líder deve ser membro da igreja local, mas toda regra tem exceção, né? E nesse caso, por exemplo, quando nós temos uma igreja que tem necessidade de liderança, e vamos supor que precisamos de um ancião e não tem ancião, então um ancião de outra igreja, ele pode ser ancião de duas igrejas. O pastor, a comissão conversa com a associação ou com a missão, e se a associação autorizar, pode-se escolher um ancião que não seja membro daquela igreja por causa dessa necessidade. Tem outro detalhe também. Quando um jovem está estudando e ele muda-se de cidade, né, ele pode permanecer com seu nome na sua cidade de origem e pode atuar como líder por um período naquela igreja, porque ele está estudando e depois ele vai retornar para a sua cidade. E por um período específico? Por um período específico. Ok, pastor. Agora, um líder que é removido da igreja pode voltar a ser líder quando ele se rebatiza? Olha só, quando a pessoa é removida, automaticamente ela perde o cargo, né? Então ela pode voltar e nós queremos que ela volte para a igreja, né? Então, depois do rebatismo, ela pode voltar a ter algum cargo, sim, se a comissão da igreja indicar e a igreja votar, ou se a comissão de nomeações o indicar e a igreja votar. Sem dúvida, eles podem voltar a ter cargos na igreja. Agora, pastor, quando nós falamos de que a pessoa foi removida da igreja e ele volta, em realidade o que nós queremos é que ele, ainda que foi removido, que ele permaneça na igreja. Porque ele pode ter cometido um erro, ele pode ter cometido alguma questão e nós como igreja devemos apoiá-lo, nós devemos abraçá-lo para que ele continue na igreja, que ele rapidamente ele demonstre para a igreja que ele tive uma mudança nessa atitude e que ele continue trabalhando para a igreja. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, pastor, em igrejas pequenas ou grupos, a eleição pode ser feita diretamente no plenário para facilitar? Ou deve passar pela comissão organizadora e pela comissão de nomeações? Pastor, o manual ensina que não devemos fazer isso em plenário. E no caso de uma igreja pequena, o que vai acontecer é que vai ser escolhida uma comissão de nomeações menor. Pequena. Pelo menos 5 pessoas, ou 6 ou 7 pessoas. Mas o manual pede que nós trabalhemos com as comissões. Perfeito, pastor. Eu acho que nós conseguimos, no curto tempo que temos, conseguimos falar bastante sobre aquelas questões que são importantes deste capítulo 9, sobre a eleição na igreja. Muito obrigado por acompanhar-nos, pastor. E eu quero mais uma vez convidar os irmãos para que eles procurem o pastor da igreja, o ancião da igreja, procurem o manual da igreja e possam ler sobre a temática que nós tratamos hoje aqui, sobre o capítulo 9 do Manual da Igreja. Muito obrigado e até a próxima.